Atenção que gera sabedoria. Compartilhe o vídeo. Essa é uma mensagem muito especial para esse tempo de tantas angústias e perseguições, de injustiças e ingratidão. A palavra é o único remédio para a alma. Irmãos e irmãs, há na caminhada cristã uma tensão saudável que muitos tentam resolver de forma simplista, mas que a palavra de Deus mantém em perfeito equilíbrio. De um lado, a responsabilidade humana, agir, trabalhar, treinar, preparar-se; do outro, a soberania divina, depender, confiar, reconhecer que o resultado final não está em nossas mãos. O sábio Salomão, em Provérbios 21:31, captura essa verdade em uma imagem poderosa, a do cavalo de guerra e do Senhor dos Exércitos. Vamos cavar fundo nesta joia das Escrituras, porque se errarmos para um lado, caímos na paralisia da preguiça espiritual. Deus vai fazer tudo, então não preciso me mover. Se errarmos para o outro, caímos na arrogância da autossuficiência. Com minha força e minha estratégia, vencerei. O texto nos convida a um caminho mais excelente, o da cooperação reverente, onde preparamos o cavalo com excelência, mas ajoelhamos o coração diante do único que decide a vitória. O cavalo, o símbolo do nosso melhor preparo. No contexto do antigo Oriente Próximo, o cavalo era o tanque de guerra da antiguidade. Adquirir, treinar e manter cavalos de guerra exigia imenso investimento financeiro, tempo e conhecimento. Salomão, que escreveu este provérbio, importava cavalos do Egito e da Cilícia. 1 Reis 10:28 e 29. Ele sabia do que falava. Preparar o cavalo significava alimentá-lo bem, fortalecer seus músculos, acostumá-lo ao barulho das espadas e ao cheiro do sangue, treinar sua obediência ao freio, proteger seu corpo com armaduras. Era um processo longo, caro e disciplinado. Hoje, qual é o seu cavalo? É aquilo que Deus colocou em suas mãos para vencer as batalhas da vida. Pode ser sua profissão, a habilidade que Deus lhe deu, o curso que fez, o diploma que conquistou, seu ministério, a capacidade de ensinar, louvar, liderar, servir, sua família, o tempo investido na educação dos filhos, no cuidado com o cônjuge, sua saúde, a disciplina de dormir bem, comer bem, exercitar-se, sua vida espiritual, a oração, o jejum, o estudo da Bíblia, a comunhão. Preparar o cavalo é um mandamento implícito. Deus não despreza o preparo. Ele o ordena. O agricultor deve arar a terra. O médico deve estudar. O músico deve ensaiar. O guerreiro deve treinar. Paulo disse: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Note, ele combateu, ele correu, ele guardou. Houve ação humana. Quantos cristãos perdem batalhas, não porque Deus não quis dar a vitória, mas porque negligenciaram o preparo. Cavalo fraco, mal alimentado, sem treino, não é milagre que falta, é responsabilidade. A fé não anula o preparo, ela o potencializa. 2. O dia da batalha, a hora da prova. O texto diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha. A batalha é certa. Não se iluda pensando que a vida cristã é uma marcha triunfal sem conflitos. As Escrituras nos alertam: todas as pessoas que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. 2 Timóteo 3:12. Haverá batalhas contra o inimigo interno, a carne, contra o inimigo externo, o mundo, e contra o inimigo espiritual, o diabo. O dia da batalha chega sem aviso prévio. Pode ser um diagnóstico médico, uma traição familiar, uma crise financeira, um ataque ao seu caráter, uma porta que se fecha. Nesse dia, você não terá tempo de começar a preparar o cavalo, ou ele já está pronto, ou você lutará com um animal manco. Irmãos, estamos vivendo tempos de batalhas intensas. O inimigo não tira férias. A cada manhã, ao levantar, você deve perguntar: meu cavalo está preparado? Minha armadura está posta? Minhas armas estão à mão? O dia mal virá, mas o servo prudente já estará pronto. 3. Mas o Senhor é que dá a vitória. A virada da soberania. Eis a grande virada do texto. Depois de todo o preparo,
Depois de todo o investimento em suor e lágrimas, a última palavra não é do cavalo, nem do cavaleiro. É do Senhor, mas o Senhor é que dá a vitória. Isso significa 3 verdades fundamentais. Primeiro, a vitória nunca é automática. Você pode ter o melhor cavalo do mundo, a estratégia mais brilhante, os guerreiros mais valentes, e ainda assim perder. Se o Senhor não pelejar por você, lembra-se de Davi? Ele tinha um exército pequeno e mal armado, mas o Senhor lhe deu vitórias. Por outro lado, Israel confiou na força de seus cavalos e carros, e Deus permitiu a derrota. Segundo, o preparo não garante o resultado, mas o resultado sempre honra o preparo. Deus não costuma dar vitórias a quem não se preparou. Ele multiplica o que já foi plantado, mas não opera no vácuo da preguiça. Os discípulos pescaram a noite inteira sem nada. Ali havia preparo, eles pescaram com esforço. Jesus então multiplicou a obediência deles. A rede não se encheu, porque eles ficaram em casa esperando um milagre. Terceiro, a glória pertence inteiramente a Deus. Se o cavalo preparado vencesse por si só, o homem se orgulharia e diria: minha força e a destreza do meu cavalo me deram a vitória. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que até o mais bem preparado dos guerreiros reconheça que foi ele quem inclinou a balança. Assim, ninguém se gloria senão no Senhor. 1 Coríntios 1, 31, 4. Aplicações práticas. Como viver este provérbio hoje? Como então aplicamos esta verdade em nosso dia a dia? Prepare. Como se tudo dependesse de você, estude como se Deus fosse usar seu conhecimento, treine como se Deus fosse usar seu corpo, planeje como se Deus fosse guiar seus passos, trabalhe como se Deus fosse abençoar o trabalho das suas mãos. A preguiça é pecado, e o descuido é desprezo pela graça. Ore como se tudo dependesse de Deus. Depois de preparar o cavalo, ajoelhe-se, reconheça que o melhor cavalo do mundo é apenas um animal diante do Rei dos Reis. Consagre seu preparo ao Senhor, peça que Ele peleje por você. Lembre-se de Josué. Ele era um general talentoso, mas prostrou-se diante do comandante do exército do Senhor. Josué 5:14. Não confunda meios com fins. O cavalo é meio, não fim. A vitória é o fim. Muitos se apaixonam pelo cavalo, pelo método, pela estratégia, pelo talento, e esquecem que, sem Deus, tudo é vaidade. Seu cavalo pode ser lindo, forte, veloz, mas se o Senhor não estiver na batalha, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1d. Celebre a vitória apontando para o doador. Quando a batalha for vencida, e ela será, se você confiar no Senhor, não tome a glória para si. Não diga: como sou esperto, como sou forte. Antes, diga: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios 15, 57, 5. O exemplo supremo, Jesus Cristo. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, e neste provérbio, vemos o perfeito equilíbrio encontrado em Jesus. Ele preparou o cavalo? Sim. Ele jejuou, orou, estudou as Escrituras, treinou os discípulos, resistiu ao diabo. Nenhum ser humano se preparou tanto para a batalha quanto ele. Mas na cruz, ele não confiou em cavalo algum. Ele se entregou ao Pai, e a vitória, a ressurreição, a derrota do pecado e da morte, foi o Senhor quem deu. Cristo fez a sua parte, e o Pai fez a sua, e agora, esse mesmo Cristo vive em nós. Ele é o nosso cavalo forte e a nossa vitória certa. Por isso, quando você se sentir tentado a confiar apenas no seu preparo, lembre-se: sem mim, nada podeis fazer. Mas quando se sentir tentado a não se preparar, lembre-se: a fé sem obras é morta. Enfim, o clamor do guerreiro termina com uma oração que poderia ser a de cada um de vocês. Senhor, eu prepararei o meu cavalo, alimentarei minha fé, fortalecerei meu caráter, afiarei meus dons, não serei preguiçoso nem negligente, mas ao montar neste cavalo, no dia da batalha, levantarei meus olhos para ti, não confiarei na força do animal,
nem na minha própria destreza, confiarei no teu nome. Pois tu és o Senhor dos exércitos. A vitória não vem do Oriente nem do Ocidente, mas de ti. Então, que eu peleje como quem já venceu, não por mérito meu, mas porque tu, ó Deus, vais à minha frente. Em nome de Jesus, amém. Prepare seu cavalo, treine, estude, ore, planeje, suje as mãos, mas ao final de cada batalha, ajoelhe, se e diga: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Salmo 115, 1. Que Deus abençoe cada guerreiro e cada guerreira que com cavalos preparados confiam não no animal, mas no dono da vitória. Amém. Essa é uma mensagem de poder e fé. Compartilhe em seus contatos. Dê o gostei. Faça sua inscrição e comente. Deus lhe abençoará.